Nós vamos falar algumas coisas aí sobre o depoimento do Mandetta, fazendo alguns destaques, com alguns momentos realmente notáveis. Vamos lá. Está sendo ouvido ainda agora, Reinaldo. Começou às 11 da manhã, então, o depoimento do ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e ele apresentou uma carta que ele entregou a Bolsonaro recomendando expressamente ao presidente que ele revisse o posicionamento adotado na pandemia. E no texto está bem claro que, aspas, a adoção de medidas em sentido contrário poderá gerar colapso do sistema de saúde e gravíssimas consequências à saúde da população. Esse documento é do dia 28 de março de 2020. Tá aí. Documento do dia 28 de março. Né? O primeiro caso detectado no Brasil, acho que a data oficial é 26 de fevereiro de 2020. Não é isso? Vai checando essas datas, tá, Alexandre? É sério, não estou fazendo brincadeirinha de memória, não. Dia 26 de fevereiro. Portanto, pouco mais de um mês depois, tem aqui um ministro, então, dizendo ao presidente, olha, a situação pode ficar fora de controle. Né? E nós tivemos a primeira morte em março, acho dia 12 ou por aí. Né? Então, o ministro agiu tempestivamente. Porque há um esforço, tendo essas datas, ou reafirma ou corrige, Alexandre? Sim. Está havendo um esforço para tentar jogar a responsabilidade sobre as costas do Mandetta. E obviamente não é, porque o Mandetta só foi demitido porque o Bolsonaro achava que ele fazia um discurso muito catastrofista. Vocês se lembram disso? Em nenhum momento o Mandetta, nos seus pronunciamentos, nas suas coletivas diárias, deu a entender que o negócio era irrelevante. Dia 26 de fevereiro mesmo e depois dia 12 de março. Deu a entender que é irrelevante. Não, o tempo todo, ele ficou dizendo é muito grave. Tanto é que o Bolsonaro começou a se irritar por isso. Porque ele achava que era catastrofismo. E ainda sem impor medidas restritivas, porque no começo... Agora, ele defendia isso. Agora, grave mesmo. Quer dizer, então aqui, você tem um ministro advertindo o presidente de que a coisa é séria, e o presidente dando de ombros. Vocês se lembram que depois disso houve o pronunciamento sobre a gripezinha. E eu sou atleta. No meu pronunciamento, como eu fui atleta, no máximo teria uma gripezinha. Né? Porque eu fui atleta. Agora, é um governo que, quando não comete crime, está tentando cometer crime. Isso que vem agora é do balacobaco. Vamos lá. Luiz Henrique Mandetta também revelou que a Presidência da República elaborou um decreto que incluiria na bula da cloroquina a recomendação para tratar a Covid-19. Segundo o ex-ministro, Jair Bolsonaro convocou até uma reunião sobre o assunto e que tinha um assessoramento paralelo, dos filhos provavelmente. A gente separou o vídeo desse momento na CPI. Ora, senador, eu, por exemplo, testemunhei várias vezes reunião de ministros onde o filho do presidente, que é vereador no Rio de Janeiro, estava sentado atrás, tomando as notas da reunião. Eles tinham constantemente reuniões com esses grupos dentro da presidência. O ministro da Saúde é um ministro que ele é convocado pelo presidente para conversar, ele é chamado para conversar, ele é chamado para prestar suas explicações. Eu tive dentro do Palácio do Planalto quando me fui informado, após uma reunião, que era para eu subir para o terceiro andar, porque tinha lá uma reunião de vários ministros e médicos que iam propor esse negócio de cloroquina, que nunca eu havia conhecido. Quer dizer, ele tinha um assessoramento paralelo. Nesse dia que foi... havia sobre a mesa, por exemplo, um papel não timbrado de um decreto presidencial para que fosse sugerido daquela reunião que se mudasse a bula da cloroquina na Anvisa, colocando na bula a indicação de cloroquina para coronavírus. E foi, inclusive, o próprio presidente da Anvisa, Barra Torres, que estava lá, que falou isso, não. E o ministro
Jorge Ramos falou, não, isso daqui não é nada da lavra daqui, isso é uma sugestão, mas é uma sugestão de alguém pensou, se deu ao trabalho de botar aquilo num formato de decreto. Meu silêncio eloquente. É estupefaciente. Então você tem aí assessoramento paralelo. Isso tudo na fala do Mandetta. Assessoramento paralelo. Incluindo o especialista Carlos Bolsonaro. Que esse sabe tudo de Covid. Aliás, ele é tão bom em Covid como ele é em língua portuguesa. E em clareza de raciocínio, porque as coisas que ele diz, geralmente as pessoas entendem tudo, né? Tanto é que ele ganhou o apelido de Tonho da Lua. Que com alguma frequência não se sabe do que ele está falando. Então tem o assessoramento paralelo, né? De sabe-se lá quem, mas inclui o filho. A tentativa de burlar a ciência e a bula de um remédio. Aí tentaram via Funasa, não deu. Aí tenta não sei o quê. Ah, então vamos por decreto. Funasa não, Anvisa. Falei Funasa, Anvisa. Vai por decreto. Mas como decreto? Mudar bula de remédio por decreto, porque o presidente cismou que a cloroquina é boa para o tratamento? É evidente, né, que não podia dar certo. E o resultado se conta em corpos, né? Que mais? Vamos lá. Num outro momento dessa oitiva, Reinaldo, Mandetta disse que o governo Bolsonaro não quis fazer uma campanha nacional de comunicação para combater a Covid. Indagado sobre por que ele concedia entrevistas coletivas diariamente, Mandetta afirmou o seguinte: a gente separou mais um trechinho do depoimento do ex-ministro da Saúde. Elas só existiam porque não havia o plano de comunicação, não havia o normal quando se tem uma doença infecciosa, é você ter uma campanha institucional, como foi, por exemplo, a AIDS. Havia uma campanha onde se falava sobre AIDS, como pega, e orientava as pessoas a usarem preservativo. Era difícil para a sociedade brasileira fazer, mas havia uma campanha oficial. Não havia como fazer uma campanha, não queriam fazer uma campanha oficial. Então, havia necessidade de manter a questão das informações. Tá aí. Campanha que, aliás, não existe até hoje. Campanha que, aliás, não existe até hoje. E isso é inquestionável. Então você tem assessoramento paralelo, você tem o presidente divergindo de orientação científica, você tem o presidente contra o isolamento social. E o governo se comprometendo com isso. Né? E aí, por que é que o ministro ia todo dia falar? Porque não tinha campanha. E não tinha e não tem. Notem, aliás, o ministro lembrou muito bem do caso da AIDS. A AIDS, que superada a questão da contaminação por transfusão, e depois de um tempo isso praticamente ficou zerado, porque os exames são previamente feitos, etc. E, portanto, você consegue livrar o sangue da eventual presença do vírus. Tivemos milhares de casos mundo afora por contaminação por transfusão. Mas eliminada a contaminação por transfusão, ou um acidente com um profissional de saúde que entra em contato com sangue, com mucosa, é uma doença que tem um forte aspecto comportamental. Né? E está claro, se a pessoa usa o preservativo, você praticamente zera a chance, salvo um acidente de estourar, não sei o que, você zera a chance de contaminação. Alertando para práticas de risco. E olha que isso tudo é muito delicado, porque mexe com coisas comportamentais. E se fizeram campanhas nacionais.
contra a AIDS. É uma questão grave, é uma doença grave ainda hoje, agora com os medicamentos que controlam, com características de doença crônica, mas ainda é preciso tomar muito cuidado, porque os remédios são muito pesados. Mas se fizeram as campanhas, esta da Covid, que mata muito mais num tempo mais curto, que nada tem de comportamental, isto é, você não está nem dirigindo, olha, você não faça sexo de risco, porque aqui a pessoa pode ser submetida a risco sem ter consciência disso. Porque a contaminação por AIDS ainda há, frequentemente, o ato consciente. São poucas as pessoas que ignoram a forma de transmissão. Há ali uma escolha. Ah, quer dizer que pode ficar doente e que se vire? Não, claro que não, tem que tratar. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou afirmando apenas que, nesse caso, a coisa é muito mais séria. Porque você pode se contaminar num ato que você não pode evitar. Então, olha a importância de você ter uma campanha de esclarecimento. E não se fez. Isso por si já é criminoso. Esta omissão é criminosa. E os veículos de comunicação que estão fazendo isso são tratados como adversários. Aí quando se fala que há uma determinação de matar no governo, eles ficam zangados. Ora, se eu estou correndo o risco de provocar um determinado resultado, não é? Aliás, na questão penal, o que é o dolo eventual? O dolo eventual é isso. Não. Eu não saí com um carro a 200 por hora e cruzei a avenida a 200 por hora para matar ninguém. Não foi por isso que eu fiz. Só que eu sei que se eu cruzar a avenida a 200 por hora sem prestar atenção em sinal, o risco de eu matar alguém é gigantesco. Pode não ter sido essa a intenção. Só que eu sei que eu estou criando as circunstâncias para produzir esse resultado. É isso que é dolo eventual. Por isso as ações do governo são dolosas. Sabiam, todos eles, que estavam correndo o risco de produzir esse resultado. E produziram. Está aqui o ministro, 28 de março. 16 dias passados da primeira morte. Está lá a carta ao presidente. Não é? Pouco mais de um mês depois da primeira ocorrência. Aliás, um mês, porque fevereiro tem 28 dias. De surgir o primeiro caso no Brasil. E o presidente fez o quê? Sabotou os esforços para controlar a doença. E já então falava na economia.